E aí galera, tudo beleza com vocês? Sou o professor Rogério, professor de Química de vocês. Nessa aulinha de hoje nós vamos falar sobre identificação dos átomos. Tá? Pessoal, como é que um elemento químico ele pode ser identificado? Bem, trazendo para o nosso dia a dia, como uma pessoa pode ser identificada? Através do seu nome ou do seu sobrenome. Mas se a gente for parar para analisar, existem pessoas que têm nomes parecidos, né? Sobrenomes também semelhantes. Aí fica difícil a identificação, né? Aí surge a necessidade da pessoa tirar seus documentos de identificação. E um desses documentos é o RG, o documento de identidade. Então olha só galera, o RG consta lá o número de identificação. Então cada pessoa possui o seu número de identificação no documento do RG. Tá? Da mesma maneira, trazendo agora para a química, nós podemos identificar um elemento químico de acordo com alguns critérios para descobrirmos aí a identidade do elemento químico. Primeiramente, pessoal, o que é um elemento químico? Galera, não vacila. Elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Tá? Bora lembrar lá de modelos atômicos. Pessoal, o que é prótons? Prótons, galera, são partículas positivas, carregadas positivamente. Mas, pessoal, onde se localizam esses tais prótons? No núcleo do átomo, tá? Numa região central do átomo. Então, olha só, galera. Prótons, partícula positiva. É só tu lembrar do P. P de positivo. Beleza? Galera, então o elemento químico, conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Beleza? Pessoal, como é que eu represento o elemento químico? Através do seu símbolo. Tá? O símbolo do elemento, galera, ele geralmente é representado por uma ou no máximo duas letras. Se for uma letra, essa letra tem que ser obrigatoriamente maiúscula. Se for duas letras, a primeira tem que ser maiúscula e a segunda tem que ser minúscula. Essa é regra geral. Tá? Bem aqui embaixo nós vamos ter o número atômico do elemento, que nada mais é do que o número de prótons. Olha como química é fácil. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E lá em cima, à esquerda ou à direita, nós temos lá o número de massa. Tá? Que nada mais é do que, professor, a soma de prótons mais nêutrons. Tá? Então se eu somar o número de prótons mais o número de nêutrons, eu tenho o que eu chamo de número de massa. Beleza, galera? Então ele pode ser representado tanto à esquerda quanto à direita. Beleza. Galera, agora para falar um pouquinho desse número atômico. Falei para vocês que o número atômico é o número de prótons que o átomo tem no núcleo. Ele é a identidade do elemento químico, galera. Cada elemento químico possui o seu número atômico. É ele que identifica o elemento. A gente calcula o número de massa. Como é que a gente calcula o número de prótons, o número de nêutrons? Bora falar um pouquinho de cálculo agora? Vai lá. O número de massa, que eu represento por A, tá? Nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons. Por quê, professor? Pensa comigo. Lembra lá do modelo atômico de Rutherford, que a massa do átomo se concentra no núcleo, em maior parte do núcleo. E quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons, partículas positivas, nêutrons, partículas que não possuem carga elétrica, mas que juntos constituem a massa do átomo. Então, número de massa, a soma de prótons mais nêutrons. Ou, nós vimos que o número atômico nada mais é do que o número de prótons. Então, eu posso também representá-lo assim, ó. Número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Tranquilo? Já já vamos aplicar isso aí. Pessoal, o número de nêutrons, como é que eu faço para saber o número de nêutrons? Olha só o bichinho aqui, ó. É fácil, é só eu isolar ele. O número de prótons está positivo, vou passar para o outro lado, negativo. Então o número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número de prótons, ou menos o número atômico. Tá? Número atômico agora, eu quero saber. Vou passar o número de nêutrons, que está positivo, para o outro lado negativo. Então vai ficar assim, ó, te liga. Número de massa menos o número de nêutrons vai me dar o número atômico, que eu represento por Z. Galera, cuidado com isso, tá? É uma maneira de eu representar. Número atômico por Z, número de massa por A, número de nêutrons por N e número de elétrons por E, tá? Com um tracinho lá em cima. Então, olha só, uma OBS aqui. Para um átomo neutro, o número atômico, que é o número de prótons,
vai ser igual ao número de elétrons. Ei! Ah, professor, quer dizer que quando um átomo está neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas? Exatamente, galera! Ah, então, toda vez que o número de partículas positivas for igual ao número de partículas negativas, eu digo que um átomo está neutro. Mas, professor, analisando um elemento químico, como é que eu posso olhar para ele e dizer que ele está neutro? Galera, simples. Toda vez, exemplo bem aqui assim, ó. Toda vez que tu não vê nenhuma carga elétrica, nem positiva, nem negativa em cima dele. Quando ele não apresentar carga elétrica em cima dele, aí tu pode afirmar que ele está neutro. Tá? Esses exemplos aqui que nós vamos já fazer. Galera, agora preste atenção. Na tabela periódica, como é representado, professor, um elemento químico na tabela periódica? Bem, ele é representado por, lá em cima, do símbolo do elemento eu tenho o número atômico, tá? Que é um número inteiro, galera. Depois eu tenho o símbolo do elemento, por exemplo, B, que é o elemento boro. Logo abaixo do símbolo eu tenho o nome do elemento químico, tá? No caso aqui, o boro. E logo abaixo do nome do elemento químico eu tenho a massa atômica, tá? Que alguns livros colocam como peso atômico. Então aqui eu tenho a massa atômica, galera, tá? Essa massa atômica, uma dica para vocês, não é a mesma coisa que número de massa. Número de massa, galera, é a soma de prótons mais nêutrons. A massa atômica, só por motivo de curiosidade, é a média ponderada das massas de todos os isótopos que compõem o elemento químico. Tá? Por isso que é um valor decimal. Tá? Então, quando for olhar para a tabela periódica, valor inteiro representa o número atômico. Valor decimal representa a massa atômica. Cuidado com isso, beleza? Então, olha só, galera. Aqui eu te dei aqui, ó, 4 exemplos que a gente vai fazer junto. O primeiro exemplo eu vou fazer. E o segundo exemplo, tu vai pausar o vídeo, tu vai tentar fazer, de acordo com como eu fiz o primeiro. Aí depois vai dar continuidade no vídeo, beleza? Para ver como tu fez tudo ok, tudo corretinho, beleza? Então aqui nós temos, ó, o símbolo do elemento, que é C, que é o carbono, elemento carbono. Embaixo, galera, número 6. Número 6 representa o que, professor? Representa o número atômico, que é o mesmo número de prótons. Olha como química é fácil. Então ele está pedindo aqui o número atômico. O número atômico desse cara aqui, galera, é 6. O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, então é 6 também. Número de massa, que é representado por azinho, olha lá, está lá em cima, à esquerda ou à direita. Tá? Qual é o número de massa dele, professor? 12. Perfeito, olha só como é fácil. Número de nêutrons, professor. Como é que eu faço para encontrar o número de nêutrons? Eu pego o número de massa menos o número atômico, ou menos o número de prótons. Então eu vou pegar o número de massa, que é 12, e vou subtrair do número atômico, que é 6. 12 menos 6 vai me dar 6. Então o número de nêutrons é 6. Número de elétrons. Ei, presta atenção. Tu tá vendo alguma carga positiva ou negativa aqui em cima desse cara? Não. Então esse cara está neutro. Se ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quantos prótons ele tem no núcleo? 6. Então o número de elétrons será 6. Tranquilo. Agora dá uma pausada aí nesse vídeo, beleza? E tenta fazer a letra B. Elemento químico sódio. Daqui é o símbolo do elemento. Opa, presta atenção. 2 letras, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Não vai representar. Tu não é leso de representar assim, ó. Nzão, Azão. Não. Nzão, Azinho. Nós temos aí o elemento sódio. Professor, por que sódio não é SO? Porque, galera, a nomenclatura dele não vem do português, vem do latim, que significa nátrium. Por isso, Na. Traduzido para o português, sódio. Então, bora lá. Número atômico, 11. Número de prótons é a mesma coisa, ó. 11. Número de massa, professor, tá à direita, lá em cima. Não tem importância, galera. Pode estar tanto à direita quanto à esquerda. Então é 23. Número de nêutrons,
nada mais é do que o número de massa menos o número atômico, ou o número de prótons. 23 menos 11, e isso vai me dar 12. Beleza, então o número de nêutrons é 12. Número de elétrons, nós temos que é o mesmo número de prótons, que é quanto? 11. Tranquilo isso daí? Difícil. Bora fazer a letra C agora. Bora lá. Aqui eu tenho o elemento químico enxofre, tá? Que vem do nome sulfur, beleza? Por isso que é representado por S maiúsculo. Número atômico, professor? 16. Número de prótons? É o mesmo número, é o mesmo valor, 16. Número de massa, lá em cima, 32. Número de nêutrons, eu vou pegar, ó, te liga só. Eu vou pegar o número de massa, o que está lá em cima, menos o de baixo, que é o número de prótons. 32 menos 16, 16. Beleza? Número de elétrons, professor? Mesmo número de prótons, 16. Bora fazer o último, galera, para terminar a nossa aulinha. Vai lá. Aqui eu tenho, ó, na letra D, o elemento químico potássio, tá? Que vem do latim da palavra catrium. Por isso que é K. Beleza? K maiúsculo. Número atômico, 19. Número de prótons, também 19. Número de massa, lá em cima à direita, 39. Número de nêutrons, número de massa menos o número atômico. Nós temos quem, professor? 39 menos 19, 20. Número de elétrons igual ao número de prótons, 19. Galera, é difícil isso? Tranquilo, é fácil. Meus queridos, espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.